Graça e paz. Então, estou aqui para entregar mais um versículo para vocês que Deus tocou no meu coração, né? Que Deus falou comigo e mandou eu passar esse versículo. Espero que toque no coração de vocês, que vocês despertem, que vocês encontrem Deus, que esse versículo se torne uma semente, né? E que vocês reflitam bastante sobre isso, entendeu? Para vocês ficarem assim, querendo saber mais, querendo procurar mais, entender mais a Bíblia, né? Então, vou passar um versículo, ele passou aqui para mim, um versículo não, assim, ó, alguns aqui que eu tive que coisar para poder entender também, né? Ele me ajudando, eu entendi, né? Mais ou menos o que ele quis passar para mim, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, né? E vamos falar do anticristo, da serpente e do dragão, né? A Santíssima Trindade. Esse aqui é a Santíssima Trindade, que Satanás gosta de imitar Jesus, né? Eu vou dizer assim, né? Isso aqui é a Santíssima Trindade do capeta, né? O dragão, que é o demônio, que é o Satanás, a serpente, né, que enganou o Adão e a Eva, e o anticristo, que vai vir no final dos tempos, né? Esses são a Santíssima Trindade, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, tá? E em Mateus, para vocês terem uma ideia, né? Eu vou falar para vocês entenderem o máximo possível, assim, que eu entendi, eu vou passar para vocês. Mateus, capítulo 28, 19, que fala assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa aqui é a Santíssima Trindade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, tá? Eles não são três. O demônio, cada um é uma pessoa. A serpente, o dragão e o anticristo. Em Mateus, a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só, entendeu? Até isso ele quer inventar, mas assim, vou dizer que conseguiu, né? Então, eu tenho que dizer para você que Deus salva e Satanás destrói, né? Deus salva. Você tem uma ideia para onde você vai, né? Futuramente você tem uma ideia que você vai, que a Bíblia vai falar, né? Agora, o Satanás, o demônio, não tem como você dizer para onde você vai, porque ele não fala, não, ele não tem a Bíblia, ele quer copiar Deus, ele quer ser Deus, quer destruir a reputação de Deus para ele ser o Deus aqui na Terra, né? Que aqui a Terra, bem dizer, era dele, agora não é mais dele não, tá? Então, Satanás quer a todo custo, né? Enganar o povo, enganar todos nós, né? Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que se você ser enganado, assim, não tem como, não tem assim que eu digo para você, não tem como você ser enganado. Se vocês praticam a leitura, não tem como. Então, em Apocalipse, capítulo 13, versículo do 1 a 8, a besta, ela recebe poder, autoridade e adoração. A besta, né? A besta que é o anticristo, tá? É o anticristo. E em Apocalipse, do capítulo 13, do versículo 11 ao 15, bem assim, tem um falso profeta que aparece, tenta convencer o mundo, né? Faz sinais, ele recebe o poder, a autoridade, a adoração, né? E leva as pessoas a adorarem a besta, entendeu? Ele leva as pessoas a adorar a besta, o falso profeta. E ainda tem esse, o falso profeta, né? O anticristo é o anticristo. A serpente, né? E o dragão. Esse é a Santíssima Trindade do capeta. Pra você tentar entender aí mais ou menos, né? Então, no final dos tempos vai acontecer isso. Tem a Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é de Deus, que é um só.
Ele está no começo, no meio e no fim. Ele vai chegar no fim e vai descer do céu, né? Jesus, e vai reivindicar o que é dele, né? A terra é dele, a igreja é dele. E o anticristo tem falso profeta, a serpente e o dragão, que eles vão ser soltos também no final dos tempos, vão estar aí também, vão tentar enganar, vão tentar fazer a mesma coisa, só que assim, ele não vai te salvar, não. Você vai morrer. Você vai ficar, porque não está escrito se o capeta salva. O capeta não salva, o capeta destrói, te destrói tua vida, destrói tua família, destrói tudo que tu tem e destrói. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês aqui, não é? Que está em Apocalipse, capítulo 13. Para vocês entender. Se vocês forem lá, vocês conseguem, depois, nessa base aqui, vocês conseguem entender. Que no final dos tempos vai ter um anticristo, que ele vai vir, vai enganar o povo, vai fazer milagres, vai também descer fogo do céu, vai fazer acontecer, os pessoal vão dizer que pensar que ele é Deus, mas não é Deus não. Vocês logo perguntam para ele, vem cá, mas vamos para onde? Você vai salvar a gente ou vamos ficar aqui na Terra? Porque a Terra vai ser destruída. Não vai ficar nada aqui, não vai ter nada. Então, no final dos tempos vai acontecer isso. Então, vocês prestem atenção que só quem salva é Deus. O caminho, a verdade, a vida é com Deus. Com o capeta você não ganha nada. Ele só destrói a tua vida. Você fica escravo dele. De Deus você não fica escravo, mas dele fica. Você só faz coisa errada. De Deus você tem que fazer certo. Você tem que ser tudo certo. Se você não pode fazer nada de errado no caminho de Deus. Agora, no caminho para o capeta, ele deixa você fazer o que você quiser. Por quê? Porque ele já é dele. Você se destrói você mesmo às vezes. Ele não precisa fazer nada. Entendeu? Ele perturba aquele que não está no caminho dele. Vai lá e tenta trazer para o caminho dele. Mas a pessoa conhece a palavra, então é difícil ela voltar atrás. Mas quem está aqui não conhece a palavra, não pratica a palavra, não procura entender a palavra, vai sofrer. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês tentarem entender mais ou menos. Está em Apocalipse, capítulo 13, para vocês terem uma ideia, entendeu? Os anticristos, a serpente e o dragão, e a Santíssima Trindade não está lá, mas está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, vocês leem o 28 todinho também. E é bom fazer uma leitura. Tá bom? Esse aqui eu tenho para falar para vocês, para você entender mais ou menos, né? Que nós temos que estar no lado certo, no caminho certo, que é de Deus, e seguir em frente. Não olhar para trás, sempre em frente, caminhando com o Espírito Santo nos guiando, porque Deus falou, né? Que ele foi, mas ia mandar um consolador para nos guiar até o caminho, até no caminho do Senhor, até na volta dele. Então, é isso que eu vim para falar para vocês, tá? Fica na paz, que Deus abençoe, que Deus dê direção, que vocês vão lá ler o Apocalipse, ler o capítulo 3 do Apocalipse todo, que vocês vão entender nessa base aqui que eu falei para vocês vão entender, com certeza, em nome de Jesus. Fica na paz, que vocês sejam luz, tá? Saúde, prosperidade, graça.